Shall we resume? So, our last talk for today is by José Ederson Melo Braga from Federal University of Ceará, who will speak on Lipschitz regularity for minimizers in free boundary problems. And on behalf of José Ederson, I would like to warn you that he will be speaking in Portuguese, which I hope is fine for most of you, but the slides will be in English, right? So, thank you very much for coming, and please go on. Desde já fica aqui muito obrigado, né, por participar desse evento, e tem sido valoroso em muitos sentidos, né, poder ouvir muita gente boa trazendo coisas relevantes e interessantes. Esse trabalho é com colaboração do professor Diego, né, e o nosso objetivo é falar sobre regularidade de Lipschitz e até um pouco também sobre propriedades geométricas de fronteira livre, da fronteira livre, e a nossa abordagem é partir do pressuposto que nós podemos considerar o problema quando a fase negativa do problema de duas fases, uma vez que ele pode ser positivo e também ter uma região onde os minimais são negativos, ela tem densidade pequena. Então, essencialmente, nós podemos dividir o que vai ser apresentado aqui em 4 partes. Eu queria gastar algum tempo, né, usar algum tempo para falar sobre o que já está feito até então. Então, eu queria falar um pouco sobre a teoria clássica, Alt, Caffarelli e Friedman, o que foi feito para operadores não lineares, uma vez que o que foi feito aqui nesse ponto 1 é para o Laplaciano, essencialmente. Depois disso, apresentar as condições com as quais a gente trabalharia e, finalmente, apresentar os nossos resultados para o problema de duas fases. Enfim, falando sobre a teoria clássica, né? A gente poderia iniciar apresentando esse funcional, essa integral variacional. A priori, você toma duas constantes positivas, supõe a princípio que uma delas é estritamente maior do que a outra, e isso existe uma razão para se fazer isso, né? Na realidade, quando nós fizemos isso, algo interessante acontece. E então nós tomamos esse funcional e minimizamos ele no conjunto de todas as funções que estão no H1 e que tem um dado de fronteira prescrito, né? Um dado de fronteira limitado, por exemplo. Uma coisa que se percebe ao olhar esse funcional, ele é formado por 3 partes, né, onde uma delas é a energia e as outras 2 são massas, a massa do conjunto de positividade e a massa do conjunto de não positividade, né? Claramente, se eu tomar lambda mais e lambda menos para serem iguais a 0, eu vou ter simplesmente o funcional de energia, e então, quando eu minimizar sobre esse conjunto, ele vai me responder com uma função harmônica em todo o conjunto, e, portanto, eu obtenho, por exemplo, que a regularidade de Lipschitz desse problema de otimização é analítica. Então, uma pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: se essas 2 constantes são não nulas, como esses dois pedaços que envolvem a massa da função, como isso interfere na regularidade, por exemplo, das soluções desse problema de minimização? Uma outra coisa que pode ser apontada é que soluções desse problema também são soluções fracas desse problema de fronteira livre, né, onde U é harmônica sempre que diferente de 0. Aqui eu tenho uma condição exatamente envolvendo o lambda menos e o lambda mais e o lambda menos, que é a condição de fronteira livre sobre o conjunto, a fronteira do conjunto de positividade. Aí o fato de termos pedido que lambda mais e lambda menos
a diferença entre esses dois fosse estritamente positiva, exatamente para garantir que a fronteira do conjunto de positividade e a fronteira do conjunto de negatividade não se separem, e então eu tenho apenas uma fronteira livre, né? E o dado de fronteira é igual a φ, que é o dado de fronteira prescrito, né? Então, algumas perguntas interessantes seriam: tudo bem, eu tenho que ela é harmônica sempre que ela não é nula. E a regularidade em todo o domínio? Seria uma pergunta natural, seria a maneira de, ao voltar para o funcional, perguntar como as duas partes, depois da energia, interferem na regularidade das soluções. O quão regular a minha solução pode ser. E uma vez olhado para o problema de fronteira livre, outra pergunta natural que poderia existir era: que tipo de propriedades geométricas tem esse conjunto? Né? O que eu posso inferir sobre propriedades geométricas, o que eu posso inferir sobre a regularidade, e isso com respeito ao problema de duas fases, certo? Com respeito às aplicações, o problema por si só ele acaba se tornando interessante em vista de encontrar regularidade, estudar propriedades da fronteira livre, mas também ele tem muitas aplicações relevantes, por exemplo, estudo de comportamento de fluidos em cavidades, jatos, problemas de jatos, problemas de design ótimo, problema de combustão e também problemas envolvendo calor e energia eletrostática. Ok? Bem, todavia o primeiro funcional a ser estudado não foi aquele. Partiu-se de um funcional um pouco mais simples, onde o funcional tinha a energia e tinha a massa do conjunto de positividade. Naturalmente, assim como no caso anterior, ele também gera um problema de fronteira livre, né? Onde o E harmônica no conjunto, sempre que positiva, né? Zero sobre a fronteira livre, uma condição sobre a fronteira livre, agora com respeito à derivada normal. Acho que a figura típica que a gente deve guardar na cabeça, na nossa mente, quando estiver tentando pensar num problema, talvez fosse esse desenho, essa figura, fosse o ideal, né? E uma vez olhando para o problema, inferir qual deveria ser a regularidade que eu deveria esperar. Então, se nós fizermos considerações acerca do lema de Hopf, a gente vai ver que é bem heurístico mesmo. Você vai ver que a derivada normal ela teria que bater com ângulo positivo na fronteira livre, só que por dentro do conjunto onde o é zero, o gradiente é nulo, né? Então, isso já me diz que o gradiente ele dá um salto na fronteira livre, então eu não poderia esperar mais do que a função fosse mais do que Lipschitz contínua. Por exemplo, esperança de ter solução C1 não tem condições, não existe essa possibilidade, certo? Ok. Uma maneira de ver também uma prova heurística do fato seria usar um argumento de barreira, um argumento até parecido com o que o professor Boyan tem usado no seu minicurso, que era tentar explorar o seguinte fato, né? Dar uma heurística de como eu provaria regularidade de Lipschitz. Então, eu tomo um ponto no meu conjunto de positividade e estimo a distância para a fronteira. Feito isso, eu considero duas bolas, a bola que vai até a fronteira e tomo a sua concêntrica, de raio metade, e então tomo o valor do ponto no centro. Feito isso, eu uso desigualdade de Harnack e encontro uma altura que eu sei que a função está completamente acima dessa tampa de cilindro, por exemplo, né? Uma vez feito isso, obtendo essa altura e tendo esse anel formado por essas duas bolas, eu considero então o tronco da solução fundamental do Laplaciano. Isso se torna uma barreira natural para o meu problema, e então eu percebo que U está completamente acima, pelo menos nessa direção, né, na direção radial ao x0,
da minha barreira, que é um tronco de solução fundamental. Eu uso então essa figura, pelo menos a heurística dessa figura, para então inferir o seguinte, olha, condição de fronteira livre, né? O fato da barreira estar embaixo me diz que a derivada normal da função gama é seria menor ou igual que a derivada normal da função u. Todavia, a derivada normal da solução fundamental, ela é comparável à sua altura, à distância, ao tamanho da bola maior. Então, todavia, a altura é comparável ao de x, porque essencialmente nós colocamos a altura para ser uma constante universal dada por Harnack, vezes o de x0, e a distância, que é o raio, que é a distância, exatamente a distância do x0 à sua fronteira livre. Uma vez tendo essa estimativa gerada por isso, nós usamos estimativa local do gradiente e concluímos, então, pelo menos heuristicamente, que a função tem que ter gradiente limitado e ela seria Lipschitz. Ok? Quando a gente olha para o caso de duas fases, a gente percebe que a coisa é um pouco mais difícil, né? A vida é um pouco mais difícil porque, em vez de nós termos um controle para a derivada normal, agora eu tenho um controle para a diferença entre duas derivadas normais. Aquilo que antes eu tinha uma estimativa para a única derivada, agora eu tenho uma diferença, né? E eu tenho um controle para essa diferença. No que isso é tão pior ou ruim, né? Isso aqui não impediria, por exemplo, de eu ter um conjunto de pontos sobre a fronteira livre, de tal sorte que as derivadas normais elas vão se inclinando cada vez mais, tornando-se cada vez mais verticais, e a diferença continua sendo constante. Então, isso não impediria que as derivadas normais crescessem sem que a sua diferença se mantesse constante. Então, entra aqui um dos ingredientes fundamentais para o problema de duas fases, que é a fórmula de monotonicidade de Alt-Caffarelli-Friedman, que realiza, sem dúvida, o papel fundamental nessa parte para resolver o problema de duas fases, né? E, essencialmente, quando a gente olha para o resultado, né, você toma duas funções contínuas, não negativas, subharmônicas, que se anulam no ponto e tem suporte compacto. Então, quando você toma essa função, ela é monótona crescente e ela também é limitada. Se você pensasse que R é suficientemente pequeno, isso aqui nos daria uma ideia de que é a integral da média do gradiente. Para um R suficientemente pequeno, isso aqui se tornaria a mímica disso, né? E então, uma vez que a função é monótona crescente, a gente poderia passar o limite e obter uma estimativa dessa natureza, né? Feito isso, nós teríamos o produto das funções, o produto dos gradientes limitado e a diferença das derivadas normais limitada. Então, uma vez que eu tenho o produto limitado e a diferença limitada, eu então poderia tentar concluir com um argumento similar ao do de uma fase, que então a função é Lipschitz. Certo? Ok. Fatos conhecidos sobre o problema, né, para o caso laplaciano. Então, a gente sabe que para uma ou duas fases os minimizantes são Lipschitz, né? Para dimensões 2, 3 e 4, a fronteira livre é analítica, né, com esse último trabalho já bem recente do David Jellison e do Ovidio Savin. No caso, para essas dimensões, os minimizantes são soluções clássicas do problema de fronteira livre. Quando o n é maior ou igual que 5, eu só sei dizer que ao redor ou no entorno de pontos com respeito à medida de Hausdorff, Hn-1, ela é uma superfície analítica e ela tem curvatura média positiva no sentido fraco. Para n maior ou igual que 5, no caso, elas só são soluções viscosas ou soluções no sentido da viscosidade. Em 99, Weiss provou que
existe uma dimensão crítica, né, um K, tal que a partir daí a fronteira livre deixaria de ser suave. Para baixo disso, a fronteira livre seria suave, mas se passasse desse K, então isso não aconteceria mais, poderia haver pontos singulares. E diante do que já foi provado no item B, e por um resultado de 2009, do David Jerison e da Daniela de Silva, esse K está preso entre 5 e 7. Ok. Isso é o que está conhecido para o caso do Laplaciano, essencialmente o caso linear. Para operadores não lineares, né? Em 2005 foi estudado o problema de uma fase, da mesma natureza do problema trazido por Alt e pelo Caffarelli, né? Todavia agora o problema de fronteira livre que gerava não tinha mais o operador laplaciano, mas o P-laplaciano. E, sem dúvida, uma das principais dificuldades que a Daniela e o Petrosian encontraram aqui, certamente foi o fato de não poder mais usufruir da teoria do potencial clássico. Então, aquilo que foi usado fortemente, largamente, nos problemas para o caso linear, agora não podiam ser mais utilizados, e certamente eles precisaram partir para uma outra abordagem, certamente a abordagem de resultados de compacidade. Então, a partir de resultado de compacidade, eles conseguiram obter que, no caso de uma fase, Lipschitz era a regularidade ótima para o problema, e também obtiveram, por exemplo, que a fronteira era analítica, no caso n igual a 2, para apropriados p's que fossem maior do que 1. Ela era analítica ao entorno de quase todo ponto, né, com respeito à medida de Hausdorff Hn-1, e também resultados de estabilidade. Resultados de estabilidade no seguinte sentido: me dê um P cuja a solução tem fronteira livre analítica, regular, por exemplo. Então, existe um epsilon universal, tal que se a solução naquele P tem fronteira suave, então, no range P menos epsilon, P mais epsilon, eu também tenho solução suave. Então, resultados de estabilidade dessa natureza também foram provados. Depois disso, em 2008, 3 anos depois, houve uma nova extensão. Saímos do Laplaciano para um operador não linear, degenerado ou singular, que é o P-laplaciano, e depois foi-se um pouco mais longe, tomando um outro operador, G, né, que seria uma espécie de G-energia da função. Todavia, agora aqui, o funcional não tomava mais soluções em espaços de Sobolev, mas agora tomava soluções em espaços de Orlik-Sobolev. Da mesma forma como nos casos anteriores nós gerávamos um problema de fronteira livre, né, para esse operador da forma divergente. E além da dificuldade do problema para o P-laplaciano, que era o fato de eu não poder usar a teoria do potencial, aqui havia uma outra questão importante, que era a questão da homogeneidade. Por exemplo, o Laplaciano é homogêneo, o P-laplaciano é P-homogêneo, né? E aqui eu não podia contar com esse tipo de informação. Então, a dificuldade agora passava para a teoria do potencial, que eu não posso usar, e na homogeneidade. Certo? E isso, de fato, complica muito a situação. Em particular, por exemplo, numa situação bem típica, quando se tenta usar resultados de compacidade. Um dos passos para se usar o resultado de compacidade, por exemplo, para o P-laplaciano, é tentar provar que minimizantes, antes de serem Lipschitz, eles são Real contínuos. E esse passo acaba se tornando importante para dar o passo final. E a técnica, por exemplo, utilizada por Petrosian e pela Daniele,
usa o seguinte fato. Quando o operador é degenerado, eu faço assim. Quando o operador é singular, eu uso esse tipo de estimativa. Então, a prova, essencialmente, da regularidade Hölder, antes de se provar a regularidade Lipschitz, passou por esse passo, onde eu bifurquei na situação de estudar quando o operador era degenerado e o operador era singular. Por exemplo, quando o P estava entre 1 e 2 e quando o P fosse maior do que 2. O fato da não homogeneidade desse operador agora, envolvendo essa função de Orlik-G, gerava a seguinte dificuldade. Não existe mais condições de eu dizer quando o operador é simplesmente degenerado ou simplesmente singular. Então, uma das coisas que precisou ser aprimorada era uma prova direta da Hölder regularidade antes de passar para a Lipschitz regularidade. Então, foi-se preciso criar uma técnica nova, um novo resultado que pudesse absorver os dois casos ao mesmo tempo. Quando o operador fosse singular, degenerado, até mesmo porque com esse problema de homogeneidade, você pode ter funções do tipo G, de tal sorte que em uma determinada região o operador é degenerado, em outra região o operador se torna singular, então isso poderia causar problemas, então foi-se preciso criar uma nova ferramenta para estudar esse fato. Pois bem, então foi-se provado por Martinez e Volansky que Lipschitz era a regularidade dos minimizantes e também foi provado a regularidade de seu alfa da fronteira livre ao redor, em torno de quase todo ponto, com respeito à medida de Hausdorff Hn-1. Ok? Bem, e com respeito a duas fases, aí que a coisa é complicada, né? A vida se torna cada vez mais difícil, porque no caso do Laplaciano a vida se tornou difícil porque eu tinha que dar alguma informação sobre derivadas normais, precisava que elas fossem limitadas, e eu só tinha que a diferença era limitada, e então veio um resultado poderoso, né, extremamente poderoso, que foi a fórmula de monotonicidade, para conter o ímpeto da diferença das derivadas normais, né? E agora eu não tenho mais isso. Eu não tenho mais esse tipo de ferramenta, de artifício para tentar conter o problema de duas fases, por exemplo, para operadores não lineares. Então aqui a fórmula de monotonicidade não existe, pelo menos ainda não se conhece, não foi provada, né? E, portanto, com respeito à regularidade Lipschitz de minimizantes, o problema está completamente aberto. Então, está completamente aberto para aqueles que quiserem pensar no assunto. Pois bem, mas nós queríamos falar exatamente sobre isso, né? Sobre a questão de o que poder dizer. Tudo bem, eu não tenho fórmula de monotonicidade, mas o que eu posso dizer sobre a regularidade desses minimizantes? O que eu posso dizer? Então, nosso objetivo foi dois. Tentar estabelecer um critério para que isso acontecesse. E a coisa certamente que foi, sem dúvida, a contribuição maior do problema foi tentar dizer algo sobre a fronteira livre sem ter regularidade Lipschitz como sendo a regularidade ótima. Uma vez que não tenho fórmula de monotonicidade, não posso dizer a priori, ou a princípio não se conhece técnica que possa inferir que todos os minimizantes sejam Lipschitz contínuos, certo? Nós estabelecemos, então, com um teorema, um critério para que isso pudesse vir a acontecer. Todavia, um critério não se diz que vai acontecer. A vida real é bem diferente, né? Pode ser que apenas um minimizante satisfaça o critério, ou até mesmo nenhum. E então, alguma coisa mais contundente precisava ser dita. E então, o que a gente qual foi a ideia do trabalho? De pensar o seguinte, olha, não sei se todas são Lipschitz, estou dando um critério, mas eu gostaria de inferir algo que ainda ninguém inferiu, que foi, por exemplo,
dizer alguma propriedade da fronteira livre sem ter, por exemplo, regularidade de Lipschitz como uma peça fundamental, uma peça que se ajuda. Até hoje, né, pelo menos os trabalhos que já foram publicados, né, trabalhos clássicos, toda vida que se tenta inferir alguma coisa sobre a fronteira livre, usa-se fortemente o fato de minimizantes serem Lipschitz e também crescimento por baixo da solução. Então, essas são ferramentas extremamente fundamentais para se provar propriedades, por exemplo, geométricas da fronteira livre. Então, a gente tentou dizer alguma coisa nessa direção sem ter regularidade de Lipschitz. Ok. No ano de 2008, no mesmo ano em que Martinez e Volansky provaram o resultado de uma fase para funções de Orlick, Karakhanyan deu também um critério, certo? Ele deu um critério para resolver o caso do P-laplaciano. Ele considerou o seguinte problema: pegue um minimizante U, né, na bola, pegue um ponto da fronteira livre e assuma que a U é limitada. Na realidade, essa bem que não precisa ser nem... não precisamos nem assumir, você consegue provar durante o processo que U de fato é limitada, até porque você consegue provar que ela é Hilde contínua. Né? Então existe uma constante universal, lembrando aqui que ela depende do P, do P laplaciano, a dimensão e também do tamanho da limitação da U, tal que se a densidade do conjunto de negatividade for pequena, dependendo desse C, então eu consigo provar uma estimativa Lipschitz local. A estratégia que ele usou aqui foi a seguinte: o argumento foi por contradição, ele gerava uma família de soluções e ele renormalizava essa família de soluções de tal sorte que era possível para ele controlar a energia, a P-energia de toda essa família. Uma vez controlada a P-energia de toda a família e usando alguns outros argumentos delicados, ele conseguia então provar que essa família convergia para alguém que violava o princípio do máximo, ou então a desigualdade de Harnack. Essencialmente essa foi a prova dele, tentando explicar de forma bem objetiva e simples. Certo? Ok. E então a nossa questão era a seguinte: me dê uma função G, uma N função G. O que eu posso dizer também sobre a regularidade dos minimizantes desse funcional, de um funcional desse tipo? Lembrando que isso aqui é essencialmente aquela parte do funcional linear estudado por Alt, Caffarelli e Friedman, estabelecido dessa forma. Eu vou permitir, por exemplo, que, lembra, as constantes de fase eram lambda mais e lambda menos. Agora eu vou permitir que eu não tenha constantes, mas funções de fase. E eu vou permitir aqui, por exemplo, eu vou pedir que elas sejam só limitadas e elas vão poder trocar de posição. Uma hora, uma pode ser maior do que a outra e coisas dessa natureza. E então a pergunta era a seguinte: uma vez dito isso, qual seria a maior classe de funcionais que eu poderia considerar acerca do problema e ainda informar alguma coisa sobre regularidade de Lipschitz, mesmo que eu imponha alguma restrição, né? Uma vez que eu não tenho fórmula de motonicidade, o que eu posso dizer? Mesmo que eu imponha uma restrição, eu posso dizer alguma coisa sobre isso? A outra pergunta é: eu posso dizer alguma coisa sobre a geometria da fronteira livre? Então essas foram as perguntas que a gente pensou. Certo? Então, por exemplo, no caso, esse seria então o modelo do problema de fronteira livre que soluções do nosso funcional resolveriam, né? Esse funcional aqui, certo? E então estabelecemos as condições para se trabalhar, que foram condições estabelecidas por Lieberman. Ele tomou a G, então ele dizia que G era uma N função que estava nessa classe, G delta G0. Se eu tinha uma condição de primitiva, ou seja, a derivada da G, ela era contínua nesse conjunto,
zero fechado até o infinito e C1 no intervalo aberto, e ela satisfazia uma condição de quociente, né? Eu tomava as duas constantes delta e G0, para ser de tal sorte que o quociente T, G' de T sobre G de T, uma vez que G pequeno, né? G minúsculo é C1, isso aqui fosse controlado por delta e por G0 para todo T positivo. Essa aqui é a condição que traz a não homogeneidade do problema. Se você considera esse quociente, por exemplo, para o P laplaciano, você vai encontrar que delta é igual a G0, que é igual a P menos 1. Então, esse quociente ele é constante. Agora, nós permitimos que ele seja limitado, né, por duas constantes. Certo? Então, o estudo desse quociente, por exemplo, é o que traz a não homogeneidade do problema. Ok, então, as condições foram colocadas por Lieberman, de tal sorte que ele pudesse tentar generalizar os resultados que foram provados por Lenitskaya e Uralcheva para operadores do tipo P laplaciano. Ok, alguns exemplos, né? P laplaciano, soma de P laplaciano, funções que geram P laplaciano vezes um logaritmo, quocientes. Entre outros tipos, por exemplo, nós provamos que composição de funções também, desse tipo de soluções também, estão em algum G para algum delta e para algum G0. Né? A regularidade foi desenvolvida para esse tipo de operador, o operador G foi desenvolvido em 1991, onde Lieberman provou Harnack, C-alfa e a regularidade C1-alfa do interior das soluções. Nossos resultados, né? Então, nós provamos existência, estimativa L infinito, regularidade C01 menos, ou seja, ela é Hilde para todo alfa entre 0 e 1. Nós conseguimos provar regularidade log Lipschitz, quando você consegue dizer que o operador, por exemplo, é degenerado. Isso é possível dizer, por exemplo, quando delta é maior ou igual que 1. O operador está preso, o quociente está preso entre delta e G0. Toda vida que você tem um delta maior ou igual que 1, esse operador se torna um operador degenerado e então você consegue provar um pouco mais de regularidade, que é a regularidade log Lipschitz. Um critério para regularidade de Lipschitz local, que é o critério de densidade pequena. E, finalmente, densidade uniforme por baixo, né, para o problema de duas fases. Ok? Bem, para provar o item 1 e o item 2, que no caso era existência de solução e estimativa L infinito, a prova é muito simples. Ela usa essencialmente um pouco de análise, um pouco de análise funcional e cálculo das variações. Você prova que, de fato, existe um minimizante e ele satisfaz essa estimativa, ou seja, existem e eles são limitados. Uma vez feito isso, nós então consideramos as classes que, de fato, seriam interessantes trabalhar. Então, definimos classes mais gerais, né, onde ômega era o domínio, delta e G0 as condições para G-função, né, para N-função, e Mi era o limitante das funções de fase F1 e F2. E então nós inserimos três constantes novas, né, três entes novas, né, e elas eram para os seguintes fins. Né. M era aquele que controlava a norma L infinito da U. ε0 era uma espécie de uma constante de não degeneracidade para G de 1. Já a gente vai entender por que G de 1 é importante e faz sentido. E beta era uma espécie de controle Hilde para o quociente. Eu tinha um quociente limitado por cima e por baixo, mas no decorrer viu-se que era importante ter algo mais do que só a limitação. Certo? E a pergunta natural, uma vez que numa classe de funções onde se insere entidades novas, seria perguntar por que eu estou inserindo ε0 e beta. E então a pergunta é, por que nós precisamos de uma constante de não degeneracidade para o G de 1
E por que é que eu preciso de um controle Hilder para o quociente? Será que só a limitação por cima e por baixo não seria suficiente? Então nós tentamos responder essa pergunta. E para tentar responder a primeira pergunta, o que foi que a gente percebeu? Percebemos o seguinte: por que eu preciso de uma constante que impeça que o G de 1 se degenere? A gente viu o seguinte: quando o G de 1 é suficientemente pequeno, por exemplo, no caso de uma fase, o controle do gradiente é dessa forma. Ou seja, uma potência negativa do G de 1 controla o gradiente sobre a fronteira livre. E então, se eu permitisse que o G de 1 fosse cada vez mais para próximo do zero, eu não conseguia obter um resultado de regularidade de Lipschitz uniforme. Certo? Pois bem, o desenho seria esse. Né? Então, essencialmente, se o G de 1 é muito pequeno, essencialmente o que eu tenho são dois planos que estão prendendo a solução. E se eu permitisse, então, que o G de 1 fosse para zero, então os planos estariam ficando cada vez mais verticais, impedindo, então, ou destruindo a possibilidade de eu ter uma regularidade de Lipschitz uniforme. Ora, se eu tenho a solução presa entre dois planos e eu permito que esses ângulos fechem, esses ângulos cheguem em 90 graus, então seria impossível eu ter controle do gradiente nessa situação, nessa condição. Ok? E então, em virtude disso, eu defino uma classe de G, tal que o G de 1 é limitado por baixo. Simplesmente para que eu não perca a condição de provar uma regularidade uniforme dentro da classe. É o que eu quero tentar responder. Eu posso ter uma estimativa Lipschitz uniforme dentro da classe. Então, uma maneira de fazer isso é impossibilitando que o G de 1 vá para zero. Por quê? Por causa dessa figura e por causa da estimativa que se coloca para nós. Por que eu preciso que o meu quociente seja Hilder contínuo, pelo menos? Ou seja, pelo menos que ele seja mais regular que limitado. Então, uma maneira da gente observar isso foi o seguinte: precisamos de resultados de compacidade. Não tenho a teoria do potencial para trabalhar. Preciso de resultados de compacidade. E aqui, quando foi posto o problema, a gente percebeu o seguinte: eu não preciso apenas de compacidade para os minimizantes. Eu preciso de compacidade para os minimizantes e também para os funcionais. Como eu estava numa classe de minimizantes, os funcionais mudavam também. Porque o G só depende do delta e do G0. Ele não depende de um G específico. Eu só preciso que ele esteja limitado entre esses parâmetros. E uma vez percebido isso, a gente percebeu que não era suficiente ter resultado só de compacidade para minimizantes. Precisávamos de compacidade para minimizantes e compacidade para operadores. E então, com esse exemplo, a gente provou que a classe não é compacta. Então, se eu não tinha compacidade na classe, certamente não poderia ter um resultado uniforme dentro dessa classe. Porque eu poderia ter uma família de soluções que cairia num operador, cairia num novo funcional, que eu não sei lidar com ele. Não saberia, ou a priori não saberia lidar com ele. Certo? E então nós estabelecemos um controle Hilder para o quociente, dado por essa estimativa aqui. Estimativa que se colocou para nós muito boa, né? Caiu como uma luva no problema. E a partir dela a gente conseguiu o resultado de compacidade. Então a gente provou um resultado de compacidade nas topologias apropriadas para nós, topologias que se tornaram fundamentais durante o resultado daí para frente. Certo? Então provamos um resultado de compacidade para operadores. Depois disso fica claro o estabelecimento então das classes, né, com todos os parâmetros ditos anteriormente. Então a gente define que o U está dentro dessa classe, se é um minimizante local de um funcional desse tipo, onde o G está numa classe dessa, que não se degenera, né? Certo? Onde as funções de fase estão limitadas por μ e a U é limitada por M.
Ok? E então, sem necessitar do controle Hilde, sem necessitar do controle Hilde para o quociente, nós conseguimos provar a regularidade C01 menos, né? Ou seja, todos os indivíduos que estão nessa classe, eles são C-alfa para todo alfa. E aqui se percebe, a gente estudou o porquê do G de 1 não poder ir para 0. Porque eu não teria condições de provar a regularidade de Lipschitz. E isso se mostrou importante na regularidade Hilde também. Ficou explícito a necessidade de G de 1 não ir para 0 quando a própria estimativa para a regularidade C-alfa também necessitar do controle sobre G de 1. Certo? Para operadores degenerados, a gente provou então que se delta fosse maior do que 1, então o gradiente era de fato BMO. E mais uma vez entra o ε0 aqui, a constante G de 1. Ou seja, mesmo os operadores, se você toma alguém aqui e este alguém é degenerado, está lidando com um operador degenerado, então o gradiente é limitado e essa limitação também depende do G de 1. Claramente, uma estimativa interior, a estimativa também deteriora quanto mais eu vou me aproximando da fronteira. A estimativa ela é bem clara nesse sentido. Ela diz perfeitamente como o gradiente depende do G de 1 e perfeitamente como ele depende da distância para a fronteira. Ok? Nós definimos esses scalings, scalings também que se tornaram úteis durante o processo. Oi. Ok. 5 minutos. Ok. Os scalings se tornaram importantes. Por exemplo, esse primeiro quando você tomava G nessa classe, quando você considerava esse scaling, ele lidava numa classe não degenerada. Então isso foi muito interessante, né? Porque você conseguiu um scaling que lhe dava algo bom no sentido do que você queria provar. Você não gostaria que G de 1 fosse para 0 e essa classe de scalings lhe dava isso, por exemplo. Pois bem, uma vez estabelecido esses scalings e definida as funções de densidade do conjunto de negatividade e do conjunto de positividade, nós também estabelecemos um resultado que era um critério, Pointwise Lipschitz Estimate. A constante agora ia depender de todo mundo, né? Se você pegava um minimizante, alguém na classe, claramente ela deveria ter muito mais gente que solução de problemas de fronteira livre, até porque a fronteira livre poderia separar. Então você tinha esse tipo de estimativa local. Uma coisa que deve ser frisado aqui nós conseguimos retirar a constante que limitava a função U da constante universal. Ela se tornou explícita na equação. E uma outra coisa interessante aqui é a prova, o argumento da prova. A prova para o Laplaciano, ela requeria um estudo de uma sequência de funções P-harmônicas, uma sequência de funções P-harmônicas que tinha energia limitada. Quando você tentava reproduzir um argumento similar para esse operador, que você conseguia era informação zero. Não se conseguia informação nenhuma estudando a G-energia dessa família. Usava-se o scale correto, mas na hora de estudar a energia dessa família de funções que aparecia, você não conseguia dizer nada sobre isso. Por exemplo, esperava-se que na realidade elas fossem para infinito, que era o que se apresentava. Então, a técnica teve que ser modificada. Então, nós modificamos, a partir de uma nova técnica, né, a partir de uma nova abordagem, nós então conseguimos provar o critério para regularidade de Lipschitz. E o que certamente foi de fato a contribuição maior para o problema foi claramente um corolário, né? Que era se você conseguia propagar a informação numa vizinhança, então você conseguiria Lipschitz. E finalmente, a gente foi estudar as regiões onde Lipschitz podia falhar. Não sei se elas são Lipschitz de fato, não tem fórmula de monotonicidade, não tem critérios para dizer que todas são Lipschitz. Então, fomos investigar as regiões onde ela podia falhar, certo?
e observando a princípio que como o F1 e F2 são apenas limitadas, elas podiam trocar de posição em ser uma ser maior ou igual que a outra, e portanto as fronteiras livres elas poderiam separar-se, certo? E então nós consideramos duas seminormas, uma seminorma Lipschitz pontual, uma seminorma Lipschitz local, e então provamos o seguinte resultado, né? Se você toma uma função na classe e considera os pontos onde a seminorma Lipschitz pontual é infinito e uma outra classe onde a seminorma local é infinito, então esses conjuntos se acumulam na interseção das fronteiras livres e ainda mais, você consegue provar que existe uma densidade universal dos dois lados, do lado positivo e do lado negativo. Então, sem utilizar-se do recurso de Lipschitz regularidade, nós conseguimos inferir alguma informação sobre a fronteira livre. Um sentimento até que algumas pessoas têm é quando comparam o problema de obstáculo com o problema de cavidade, né? Sabe-se que o problema de obstáculo ele é mais regular do que o problema de cavidade. E quando se olha para a fronteira livre, acredita-se que a regularidade da fronteira livre do problema de cavidade seja até mais amena, mais regular do que o problema de obstáculo que pode gerar cúspides, o problema de obstáculo. Então, com essa proposição, fica provado que cúspides não se formam para problemas de fronteira livre. Então, a gente acaba, com esse resultado, colaborando no sentido de acrescentar uma informação nova à teoria, dizendo o seguinte: não sei se Lipschitz vale, mas eu lhe digo uma coisa, se eu olhar para a fronteira livre, ela não gera cúspides. Então, essa foi a maneira ao estudar esse problema, muito difícil, de dizer alguma coisa nessa direção. O que eu posso dizer sobre a fronteira livre e o que eu posso dizer sobre regularidade Lipschitz de minimizantes. É isso. Obrigado. Thank you.